Está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar as discussões dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre o preconceito na religião. Segundo um estudo feito pela Secretaria de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos, o estado do Rio de Janeiro registrou um aumento de 56% no número de casos de intolerância religiosa nos 4 primeiros meses desse ano. Reunidos em torno de nossos pastores. O artigo 5 da Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Isso garante, inclusive, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, ou seja, é livre o exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de cultos. Apesar de toda essa proteção constitucional, a intolerância religiosa vem aumentando nos últimos anos. É o que mostra uma pesquisa feita pela Secretaria de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres e Idosos. Só neste ano foram registrados 25 casos de racismo, 9 a mais do que em 2017. O município do Rio lidera o ranking do estado. 55% dos registros foram na capital. Em seguida está Nova Iguaçu com 12,5%. As religiões africanas lideram o índice de denúncias. Quem passou por um caso de intolerância pode ligar para o Disque Combate ao Preconceito. O telefone é 2334-9551. Será que a tolerância religiosa é um mito? Para responder essa e outras perguntas, eu converso com Márcio de Jagum. Ele é presidente do Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa. Muito obrigada, Márcio, pela presença. 56%. Né? Esse foi o aumento do número de casos registrados de intolerância religiosa apenas nos 4 primeiros meses desse ano. Por que aumentou tanto, Márcio? Acho que a gente pode observar esses números por 3 óticas diferentes. A primeira delas é perceber que a sociedade civil conseguiu identificar um órgão em que ela confia e, a partir dessa relação constituída, ela começa a se reportar para denunciar esses casos. Acho que é o primeiro fator. O segundo fator é observar que a própria sociedade civil começa a se conscientizar em relação a essa relação no aspecto religioso. Ela começa a perceber que abusos, que ironias, que agressões, que preconceitos nesse aspecto já não devem ser mais tidos como atitudes banais. Então é uma mudança de concepção. E o terceiro aspecto, sem dúvida nenhuma, é o acirramento dessa intolerância, que sempre existiu. Então hoje o que a gente está percebendo é que a intolerância religiosa está ganhando uma conotação das vias de fato. A gente está, infelizmente, detectando casos de agressões físicas, de destruição, de desrespeito a símbolos e a templos religiosos e também já há casos de mortes. Portanto, esse acirramento contribui no que eu percebo uma mudança muito substancial da sociedade em relação ao tema. Agora, porque o preconceito ele é silencioso, certo? Tem muita gente que não denuncia, não é isso, Márcio? Não há dúvida, não há dúvida. Isso passa também, como eu falei, pela conscientização. Lamentavelmente, há muitos casos em que as pessoas, diante do preconceito, diante das ironias, diante dos boicotes que são sistemáticos, que são sucessivos, começam a encontrar uma certa normalidade nesse comportamento, o que não pode acontecer. Há situações dentro das escolas, dentro de hospitais, nas ruas, no ambiente de trabalho, nas repartições públicas, em que, infelizmente, nós ainda não conseguimos harmonizar, nós ainda não conseguimos encontrar um equilíbrio nessa relação de respeito à dignidade humana. Porque quando a gente fala de liberdade religiosa, a gente está falando, em última instância, de dignidade humana. Por isso que essa temática está incluída nos chamados direitos humanos. E sobre a questão do boletim de ocorrência ser feito de forma correta? Pois é, isso é muito importante, sobretudo para a gente caracterizar uma estatística acerca disso. Teve um caso agora há pouco tempo, não é? Sim, há muitos casos. É triste, porque esses casos têm aumentado, têm se agravado e ainda existe a dificuldade de ter o equipamento público especializado para lidar com esse assunto. Guardadas as devidas proporções,
tempos atrás, antes de haver uma delegacia especializada para as mulheres, quando eram agredidas, violentadas, desrespeitadas, muitas vezes quase que tinham que provar duplamente que não concorreram para o crime, nos quais elas mesmas eram vítimas. E a intolerância religiosa, ela tem um aspecto muito sutil às vezes. Não só de casos de incêndio, de depredação, de agressão física, estamos falando também de olhares, de dificuldade de acesso no ambiente de trabalho, estamos falando de desrespeito. Portanto, há um lado muito sutil da intolerância que precisa de um agente especializado, com uma escuta própria, com capacidade de acolher essa vítima, de tomar as providências legais que já existem. Agora, o que a Secretaria de Direitos Humanos tem feito para poder diminuir esses índices? Pois é. Em primeiro lugar, foi tentar compilar todos esses dados de diversos órgãos que vinham recebendo, captando denúncias. Então, montar uma grande estatística para que a gente pudesse mapear a intolerância religiosa no nosso estado. Quem é o agressor, qual a sua idade média, qual o seu grau de instrução, qual o motivo da intolerância, quem são as vítimas, aonde elas se encontram, qual a idade delas, qual o sexo, qual a região do Rio de Janeiro que é mais suscetível a esse tipo de crime. E, com base nesses dados, as ações afirmativas foram sendo construídas em dois flancos. A promoção da liberdade religiosa. Portanto, a gente está falando em ações a médio e longo prazo. E o outro flanco, paralelo, é o combate à intolerância, que é efetivo, emergencial, urgente. Portanto, todas as ações estão sendo tratadas com essas duas frentes. Quando a gente fala, por exemplo, em promoção da liberdade, a gente está falando das parcerias que foram entabuladas com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a Secretaria de Segurança. A tentativa, por exemplo, a expectativa de que seja concretizada a Delegacia de Repressão aos Crimes de Delitos de Intolerância, a DECRAD, que já foi aprovada num projeto de lei. E, por outro lado, a criação do próprio Conselho, a aprovação do Plano Estadual de Promoção da Liberdade Religiosa. Então, são ações que estão trabalhando nessas duas frentes. Agora, é correto afirmar que as religiões africanas são as que mais sofrem preconceito? Sim, a estatística revela isso. A estatística, ela apresenta para a gente essa realidade grosseira, essa realidade triste, essa grande ofensa que, para nós, acaba sendo percebida talvez por um viés étnico-religioso. Não há como a gente falar da intolerância religiosa, sobretudo nesses recortes da afro-religiosidade, sem perceber um racismo religioso que perpassa esse tema. Então, eu digo sempre, né? Pode parecer uma paródia, mas é uma realidade, o mesmo tridente na mão de Shiva, na mão de Poseidon, na mão de Netuno, incomoda muito menos do que quando ele está na mão de Exu. Então, a descontextualização cultural, o preconceito racial acabam contribuindo de uma forma decisiva para a construção desse quadro lamentável da intolerância religiosa. Márcio, para finalizar, como faz para denunciar quem sofreu algum tipo de intolerância religiosa? Então, todas as pessoas que se percebam vítimas de qualquer preconceito, de intolerância, inclusive a intolerância religiosa, precisam denunciar o fato. Então, nós temos na Secretaria de Direitos Humanos o Disque Combate ao Preconceito, 23349551, onde nós recebemos a denúncia e agendamos o acolhimento dessa vítima. Nós temos à disposição uma equipe multidisciplinar, composta por técnicos, por advogados, por psicólogos e por assistentes sociais que vão fazer o primeiro acolhimento e encaminhar a situação, o caso, conforme for melhor para a própria vítima. Muito obrigada, Márcio. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo nosso. Conte sempre conosco. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.